mês passado. Vamos, em linhas gerais, olhar para aquilo que foi o tão aguardado discurso de Vladimir Putin deste encontro. Sim, Dorvaldo, foi um encontro ordinário, não foi extraordinário, para abordar essa questão da Rússia, é ordinário, que marcou o fim da presidência da Índia desta Organização de Cooperação de Xangai e passar a ser ocupada por outro Estado membro desta organização. E esta reunião teve elementos muito importantes que podem ser aqui assinalados. Além, por exemplo, do ingresso do Irão como novo Estado-membro, como nono Estado-membro desta organização, Irão que havia solicitado o seu ingresso a esta organização em 2018, também o presidente Putin, não é, apelou para que a Bielorrússia possa também ser integrada como membro desta organização. Bielorrússia, que nesta altura é um simples Estado observador. E também a destacar, né, o próprio facto do discurso do presidente Putin, não é, que assegurou, quer aos homólogos desta organização, quer ao resto da comunidade internacional, de que o que aconteceu foi um sol de pouca dura, que não arranhou o seu poder e que a operação militar especial vai continuar e que a Rússia vai continuar a resistir às pressões externas. Também destacar o próprio discurso do presidente da China, Xi Jinping, que voltou a fazer referência à necessidade do combate ao que ele chamou de hegemonia ou hegemonismos mundiais e também contra a política de potência, que é o contrário à política de equilíbrio, que é, ao fim e ao cabo, o que esses Estados pedem. E também se destaca aqui a própria intenção do Irão de integrar esta organização, que é o de ter uma plataforma onde possa se exprimir e esquivar-se um bocado do isolamento da sua relação com o bloco ocidental. No comunicado final desta reunião foi patente isto mesmo, isto é, a necessidade da cooperação multilateral em vários setores de atividade, isto é, da política, a cultura, a economia, os transportes, as energias e também a necessidade do estabelecimento da ordem multipolar que seja justa, estável, equilibrada. Enfim, foi uma reunião importante do ponto de vista até da reconfiguração desta ordem internacional que tantos almejam. Basta olhar aqui que esta necessidade do ingresso do Irão a esta cúpula, a esta organização, constitui praticamente um primeiro passo para, eventualmente, uma futura reintegração dos demais Estados que não fazem parte da Organização de Cooperação para a Segurança da Ásia Central, ou então é provável que esta Organização de Xangai também passe da mera cooperação política e econômica para uma espécie de mini-aliança militar, enfim, porque parece constituir-se aqui um novo eixo de poder que vai desde o Mediterrâneo até ao Pacífico, com grandes centros populacionais. Os Estados-membros representam quase a metade da população mundial e quase a metade do PIB mundial, e também são principais Estados que detêm as principais reservas energéticas mundiais, quer do ponto de vista do petróleo, quer do ponto de vista do gás, quer do ponto de vista de matérias-primas, como terras raras, para a produção da tecnologia, que é essencial a essa quarta revolução, que é a revolução digital que é em curso. Enfim, há aqui uma espécie de remodelação subtil, não é? Que não se percebe, mas está a acontecer, dos arranjos geopolíticos sobre uma futura governança global. E a nota essencial também aqui é ver que no comunicado oficial diz-se que se espera que essa ordem não seja fragmentada, uma alusão à necessidade desta reestruturação da ordem pós-Segunda Guerra Mundial.
que se não acontecer, então, estes encontros paralelos, agora esta Organização de Cooperação de Xangai, depois haverá essa reunião dos BRICS na África do Sul, estão a lançar sinais de que, em caso de não refundação da ordem pós-Segunda Guerra Mundial, esses polos populacionais, polos energéticos e até com grande poder de soft power diplomático estão determinados em criar uma ordem paralela, se pode dizer. Enfim, foi um encontro importante sobre todos esses pontos de vista. E se espera que, não é, se passe a ter uma atenção particular, sobretudo dos demais estados do mundo ocidental, para que possam reagir, porque é importante que reajam a esses anúncios constantes que esses blocos vão fazendo, para eventualmente receber o comunicado e ver como é que podem cooperar para que se estabeleça esta ordem global, importante, segura e equitativa, não é? E até para que possa até contribuir para o fim deste conflito entre russos e ucranianos. Ao olhar para estas mais de 2 décadas de missão, Issao, acha que a SCOC tem contribuído como plataforma que é, com o real objetivo ou a missão para a qual foi fundada, que passa exatamente por combater estas 3 forças de terrorismo, o separatismo e o extremismo? Naturalmente, basta ver que naquela região da Ásia Central, quer dizer, hipoteticamente ou realisticamente, basta ver que naquela parte da Ásia Central os eventos de terrorismo são quase nulos. E foi uma das missões que levou à criação desta organização no âmbito mesmo da chamada guerra ao terror. Estamos a ver que esta organização nasce em 2001, altura em que há ataque às Torres Gêmeas e outros edifícios nos Estados Unidos, e, de consequência, o início da guerra do terror levada a cabo pelo presidente George W. Bush. Ou seja, ela nasce também para conter naquela região fluxos de terrorismo, tendo em conta uma miscelânea de aspectos culturais e étnicos que compõem a Ásia Central, e, salvo melhor informação, atos de terrorismo são quase ausentes. Agora, um dos desafios é mesmo essa questão da cooperação econômica. Aí já há outros organismos aos quais participam os Estados-membros. Basta ver que, por exemplo, a Rússia e outros estados da Ásia Central fazem parte da chamada União Econômica Euroasiática, que é uma espécie de União Europeia, porque ajuda ou tem essa questão da eliminação das barreiras alfandegueiras na relação comercial entre os Estados-membros. E depois também há os outros estados que fazem parte, por exemplo, da ASEAN, não é? Que também é uma outra componente de cooperação econômica, mas no extremo oriental dos estados do Índico e do Pacífico. Se eventualmente os Estados-membros desta organização tiverem um interesse, poderão também fazer com que esta Organização de Cooperação de Xangai passe também a ter uma componente de cooperação econômica, uma espécie de integração econômica com a eliminação das barreiras alfandegárias, a livre circulação de pessoas e bens, enfim, mas isso é uma decisão que os Estados-membros deverão tomar. Mas, sim, do ponto de vista da segurança interna, do combate ao terrorismo, aquela região é bastante segura, exceto casos muito localizados de detenção, que são quase sempre, digamos assim, controláveis, porque também ali existe o humus de regimes políticos muito fortes que não tolerariam atos de desacato à ordem interna, próprio de herança do antigo regime comunista, que era um dos estados que controlava toda aquela região e que passou a ser independente com o colapso da União Soviética.
mas esses elementos de liderança política forte que garanta a segurança interna do Estado continuou, e quaisquer atos de terrorismo ou de vandalismo têm vindo a ser pontualmente combatidos.